Senhoras e senhores, muito bom dia. Por gentileza, certifiquem-se de que seus celulares estão desligados ou no modo silencioso. Tem início neste momento o seminário Sociedades de Advogados. Este evento conta com o apoio da Escola Nacional de Advocacia, ENA, a seccional do Distrito Federal e o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. Compõem a nossa mesa de abertura o presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Luiz Cláudio Chaves, o presidente da Comissão Nacional de Sociedades dos Advogados e conselheiro federal da OAB Bahia, Dr. André Godinho, a conselheira federal decana, doutora Cléa Carpe da Rocha, a conselheira federal e membro do Conselho Consultivo da ENA, representando o diretor-geral da ENA, doutora Carolina Petrarca, o conselheiro federal por São Paulo e vice-presidente da Comissão Nacional de Sociedades dos Advogados, Dr. Carlos José Santos da Silva, o conselheiro federal por Rondônia, Dr. Breno Dias de Paula, o presidente da seccional OAB Roraima, Rodolfo Moraes, o presidente da seccional OAB Rondônia, Rio Grande do Norte, Paulo Coutinho, o presidente da Comissão Nacional de Sociedades dos Advogados, Dr. Luciano Rodrigues, o membro da Comissão Nacional de Sociedades dos Advogados, doutora Mariana Prado, membro da Comissão Nacional de Sociedades dos Advogados, Dr. Stanley Frazão, e membro da Comissão Nacional de Sociedades dos Advogados, doutora Lara Selem. Senhoras e senhores, eu convido a todos para, em posição respeitosa, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Luta, nem tem ninguém que adora a própria morte.
Por favor, tenha bondade. Para a abertura deste evento, eu convido a palavra o presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia. Bom dia a todos. De uma forma muito especial, um bom dia aos nossos colegas, advogados e advogadas, que estão aqui hoje prestigiando esse seminário de Sociedade de Advogados, que é realizado no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero, em meu nome, em nome do nosso vice-presidente do Conselho Federal, Luiz Cláudio Chaves, cumprimentar a todos, cumprimentar de uma maneira muito especial o nosso presidente da Comissão Nacional da Sociedade de Advogados, o ministro André Godinho, ainda não ministro, mas quase lá, nosso indicado para o Conselho Nacional de Justiça, e estará representando uma das vagas de representação da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, no CNJ, e tenho convicção de que, a exemplo dos nossos colegas que já estão lá, André Godinho fará um trabalho também de muito compromisso com a advocacia, justamente neste Conselho, no Conselho Nacional de Justiça, que é tão importante para todos nós. Mas tenho que também, em nome do André Godinho e na pessoa do André Godinho, estender um cumprimento a todos os membros da nossa Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, agradecendo a ele e a todos os colegas pelo extraordinário trabalho que tem desenvolvido ao longo desta gestão. Menos de 1 ano e meio ainda de gestão, né? Parece mentira quando se diz isso, quando se fala sobre este período, mas em 1 ano e 5 meses de gestão, André Godinho e a Comissão de Sociedade de Advogados têm feito um trabalho muito importante, e, portanto, fica o meu agradecimento exatamente pelo que vocês têm feito, André. Quero saudar a todos os nossos conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil que estão aqui. Faço isso na pessoa da nossa conselheira decana, Medalha Rui Barbosa, Cléa Carpe, e em nome da Cléa, eu também quero fazer uma saudação muito especial às mulheres, às nossas queridas colegas advogadas. Quero saudar o nosso vice-presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, o Carlos José Santos da Silva, e quando tenho que saudá-lo pelo nome, eu tenho que sempre buscar uma cola, porque é o nosso querido Cagé, e que também é alguém que merece todo o nosso reconhecimento pelo trabalho que tem feito, pelo compromisso nesta área, notadamente na questão da Sociedade de Advogados. Muito obrigado, Cagé, pelo trabalho também desenvolvido. Cumprimentar a nossa querida Carolina Petrarca, conselheira federal, cumprimentar os nossos presidentes de seccionais que estão aqui, que representam hoje os 27 presidentes seccionais, Rodolfo Moraes, presidente da OAB de Roraima, e o nosso querido presidente Paulo Coutinho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte, e que têm ambos sido verdadeiros guerreiros neste momento que estamos enfrentando tantas e tantas turbulências na quadra nacional, e, portanto, também aos dois o meu agradecimento de uma forma muito especial. Estendo também um cumprimento novamente a todos os demais integrantes da mesa que já foram devidamente saudados pelo protocolo, mais uma vez cumprimentando os colegas e dizendo que tenho a convicção, sendo muito breve, tenho a convicção de que este evento é mais um daqueles eventos importantíssimos, fundamentais, para que nós possamos buscar algumas alterações, inclusive, em termos de legislação, mas cada vez mais mostrarmos para a advocacia e para a sociedade brasileira da importância da sociedade de advogados, da importância exatamente de referirmos que, a partir da sociedade unipessoal e do Simples Nacional, tivemos uma série de alterações também na nossa legislação interna e, acima de tudo, também aqui hoje eu tenho convicção de que estaremos debatendo um pouco
do que diz respeito diretamente às nossas prerrogativas profissionais do sigilo, do trato dos escritórios de advocacia, da importância de termos reforçado a cada novo momento a nossa atividade profissional enquanto advogados. Advogados, todos nós sabemos, o advogado exerce um verdadeiro munus público, e quando o advogado se reúne em sociedade, ele está exatamente reforçando a condição sua profissional e também a condição pessoal de cada um de nós. Portanto, mais uma vez, parabenizando ao André Godinho como presidente da nossa Comissão Nacional da Sociedade de Advogados, cumprimentando a todos os colegas e desejando um extraordinário seminário aqui no Conselho Federal da OAB. Muito obrigado. Nós ouviremos agora o presidente da Comissão Nacional da Sociedade dos Advogados e conselheiro federal da OAB Bahia, doutor André Godinho. Bom dia a todos, senhor presidente, Cláudio Lamáquia. Me permite, em seu nome, saudar todos os membros da mesa, todos os conselheiros federais, queridos colegas de todos os estados aqui presentes, doutor Eduardo, que acaba de chegar, Ari, Alexandre, tantos outros que vejo aqui na Chico Couto, tantos outros que vejo aqui e que ainda não tinham sido referidos pelo cerimonial. Destacar a alegria de tê-los aqui, presidentes de seccionais aqui presentes, membros da nossa valorosa Comissão Nacional de Sociedade. Dizer, presidente, que antes de qualquer outra colocação é necessário fazer um agradecimento. Como Vossa Excelência colocou, a gente já está há 1 ano e meio, já praticamente nesta gestão, à frente da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, e nossos agradecimentos à diretoria do Conselho Federal são imensos. Primeiro, por formar uma equipe tão qualificada de colegas comprometidos com a causa da sociedade de advogados, colegas sempre dispostos a estarem abraçando todos os projetos que definimos nas nossas reuniões, que tem acontecido com uma periodicidade bastante interessante e tocado diversas propostas para o Conselho Federal. Exemplo disso é que, certamente, na primeira reunião do Conselho Federal, na nossa gestão, foi aprovado o provimento 170, que é justamente que regula as sociedades unipessoais de advocacia. Tinha sido, em janeiro, dezembro do ano anterior, sido aprovado o projeto de lei, e logo na primeira sessão, nós já tínhamos a minuta da comissão ainda anterior, da gestão passada, e na primeira sessão, Vossa Excelência teve a sensibilidade de pautar, salvo engano, o conselheiro foi Durso, né, que trouxe a matéria ao plenário, e aprovamos o provimento 170, que é de suma importância para todas as sociedades de advogados unipessoais, que tem sido um número crescente de colegas que podem utilizar desses benefícios tributários das sociedades de advogados. Agradecer também aos presidentes das comissões estaduais, que também têm sido parceiros em todas essas reuniões nossas, que têm comparecido com o apoio dos presidentes das seccionais. Agradecer ao SESI, de um modo muito especial, ao CAGE, que mais do que um grande amigo, é um parceiro extraordinário, uma pessoa altamente dedicada à causa da sociedade de advogados. Tenho sempre brincado que convivo mais com o CAGE do que com minha família, que com as pessoas, porque aonde eu vou eu encontro o CAGE, então a gente acaba tendo uma convivência quase que semanal, acho que sem exagero, semanal. Em algum lugar do Brasil a gente está tratando de sociedade de advogados ou das causas da OAB. Isso é uma alegria muito grande pelo seu empenho e sua dedicação, amigo. Agradecer ainda ao ABDF, na pessoa do presidente Juliano, do diretor Jaque, que aqui está representando nosso presidente Juliano Costa, e também a ENA Nacional, Escola Nacional de Advocacia, representada aqui pela Carolina Petrarca, que são apoiadores deste evento. Dizer que é um evento que buscamos trazer os temas mais palpitantes da atualidade, os eventuais impactos, né, da reforma tributária que está se avizinhando no Congresso Nacional, avanço normativo das sociedades de advogados, e desse particular, presidente, foram inúmeros os avanços ao longo desses 4 anos e meio que estivemos à frente da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados. Tivemos, além da lei das sociedades unipessoais, a aprovação da Lei Complementar 147, que também trouxe o super simples para a sociedade de advogados. Nessa atual gestão, Vossa Excelência, com a sensibilidade, juntamente com toda a diretoria, presidentes seccionais, conselheiros, de manter a sociedade de advogados na tabela 4 das sociedades, que foi uma outra luta, que queriam fazer essa modificação legislativa, e conseguimos mais esse êxito.
E assim vai. São inúmeros os avanços que temos tido no ponto de vista normativo externo e no normativo interno. Tivemos também o provimento, no final já de 2015, o provimento 69, que trata das relações societárias e dos advogados associados, dando orientação para toda a advocacia brasileira. Em razão disso, temos um painel também que vai tratar desse assunto no final da tarde, e teremos o encerramento com a brilhante palestra do professor Sérgio Ferraz, que vai falar da competência fiscalizadora exclusiva da Ordem dos Advogados para fiscalizar as sociedades de advogados. Temos ainda, presidente, no âmbito da nossa Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, várias pautas em andamento, como a de conhecimento de Vossa Excelência, mas é importante trazer para os colegas. Primeiro, estamos trabalhando, finalizando, na reunião que tivemos na segunda-feira, um provimento que vai ser encaminhado para o Pleno, naturalmente, para a deliberação, mas buscando unificar as normas de registro nas seccionais, para facilitar justamente a abertura de filiais, novas sociedades de advogados, criar um padrão único nacional do ponto de vista procedimental, formal, exclusivo, dessas normas de registro. Segundo, estamos trabalhando também na atualização do provimento 112 de 2006, em razão do provimento 170, que traz alguns avanços, algumas outras propostas que foram aprovadas na Conferência do Rio, inclusive a utilização do nome do advogado que venha se retirar da sociedade, se aposentar, entre aspas. Isso foi aprovado no plenário da Conferência Nacional. Esse provimento que fiz referência anteriormente também foi uma demanda da Conferência Nacional do Rio. Estamos trabalhando duramente no Cadastro Nacional de Sociedades. Ontem mesmo fiz chegar às suas mãos o relatório deste mês. Já temos mais de 60 mil sociedades no Cadastro Nacional de Advocacia. Isso é importantíssimo, das sociedades de advogados. Isso é importantíssimo para firmarmos um convênio com o CNJ, de modo a viabilizar aquela nova regra do CPC de intimação em nome das sociedades de advogados. E, por fim, como também foi uma determinação de Vossa Excelência, estamos dando encaminhamento com a Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa, no convênio a ser celebrado com as juntas comerciais, para o acesso à rede SIM, e em breve esperamos poder, logo pela ordem dos advogados, pelas respectivas seccionais, logo que seja apresentado o contrato para registro, já ser emitido o CNPJ na própria seccional. Tudo isso visando atender naturalmente os anseios da advocacia brasileira, dar uma celeridade para a constituição e alteração de novas sociedades e viabilizar o melhor atendimento a todos os colegas que buscam na sociedade de advogados uma forma de organização dos seus trabalhos. Então, presidente, realmente é mais do que tudo um momento de agradecer a oportunidade de ter presidido ao longo de 1 ano e meio dessa gestão, além dos 3 da gestão passada, essa Comissão Nacional. Como Vossa Excelência disse, estamos às vias de assumir um mandato no CNJ, que naturalmente impedirá a continuidade, inclusive, das atividades de conselheiro federal. Então, é de fazer realmente um retrospecto de tudo isso, agradecer e dizer que paixão a gente não esquece jamais. Então, já mesmo no CNJ, a dedicação à sociedade de advogados vai estar sempre atrelando este tema de especial importância para a advocacia brasileira. São essas minhas palavras iniciais, presidente, e agradeço a oportunidade. Nós ouviremos agora o conselheiro federal da OAB São Paulo, doutor Carlos José Santos da Silva. Bom dia a todos. Presidente, como sempre, um apoio incondicional que nós sentimos na sociedade de advogados, sempre dessa diretoria, também da diretoria anterior, e isso é muito gratificante para todos nós, e principalmente no momento em que vivemos, né? Onde a realidade da sociedade de advogados, com a criação da sociedade unipessoal, isso trouxe um avanço muito grande, a conscientização realmente da importância da sociedade de advogados. E André Godinho sempre com essa preocupação também, né, André? A gente tem, de alguma maneira, de levar a palavra, explicar nas mais diversas seccionais como que se dá uma sociedade de advogados, as boas práticas, e isso é fundamental nesse momento. E eu acho que agora que nós tivemos, assim, praticamente dobrou o número de sociedades de advogados, não é isso, André, se não me engano, pelos números deles com coisa? Foi um crescimento assim realmente assustador para todos nós. Então, eu acho que um encontro como esse é muito importante.
aqui, onde nós vamos poder discutir um pouco, ouvir os nossos queridos Marcelo Zarif, Sérgio Ferraz aqui, que são dois ícones da advocacia, que muito representam para as sociedades de advogados aqui, sempre com uma grande história para todos nós. E o nosso agradecimento, Sérgio, o nosso agradecimento também, Marcelo, aí, por vocês aceitarem aqui o nosso convite, de estarem aqui conosco, que realmente vocês representam muito da advocacia, e nós temos que agradecer. Meu querido Carlos Mário, Camário, muito obrigado. Aqui o Camário vai ser um dos nossos painelistas também, presidente nosso do SES aqui da seccional do Distrito Federal. Muito obrigado, Camário. Então aí eu já aproveito para cumprimentar todos os demais amigos, a minha querida doutora Cléia aqui também. E, bom, vamos aos trabalhos então, porque eu acho que é isso que todos esperam. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, fará a entrega dos certificados ao presidente da Comissão Nacional de Sociedades dos Advogados e conselheiro federal da OAB, Bahia, Dr. André Godinho, e também ao conselheiro federal da OAB São Paulo e vice-presidente da Comissão Nacional de Sociedades dos Advogados, Dr. Carlos José Santos da Silva. Neste momento, desface a mesa de abertura, agradecendo a presença das autoridades aqui presentes. Na sequência, daremos início à apresentação dos painéis deste seminário. Ok, Francisco? Tá. Muito bem, senhoras e senhores, dando sequência à programação, passamos à apresentação do primeiro painel, que nos traz o tema Reforma Tributária e os Impactos nas Sociedades de Advogados. Para tanto, eu convido para presidir a mesa o membro da Comissão Nacional de Sociedades dos Advogados e conselheiro federal da OAB, Ceará, Dr. Luciano Rodrigues Machado. Acompanhado do palestrante deste painel, conselheiro federal da OAB, Rondônia, Dr. Breno de Paula.
E o debatedor deste painel, secretário-geral da seccional da OAB-DF, Dr. Jaques Maurício Ferreira Veloso de Melo. Tem a palavra o presidente deste painel, Dr. Luciano Rodrigues Machado. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Cumprimento aqui os membros da mesa, nosso ilustre palestrante, nosso debatedor. Cumprimento também o presidente nacional da Sociedade de Advogados, doutor André Godinho. Agradecer pelo evento e parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo na Comissão Nacional de Sociedade de Advogados. Nós já estamos há 1 ano e meio aí nessa luta, tratando dos interesses da sociedade de advogado, com as novas regulamentações, discutindo questões importantes, principalmente questões tributárias. As ameaças estão sempre presentes aqui para aumentar a nossa carga tributária, infelizmente. E hoje, como foi falado aqui, a sociedade de advogados hoje representa mais de 60 mil sociedades de advogados e o índice é crescente. E a importância da sociedade de advogados para todos nós advogados, que hoje nós temos um esteio, um lugar onde nós temos segurança jurídica para exercer a nossa profissão, nossa querida profissão. Mas, sem mais delongas, eu queria convidar fazer a apresentação do nosso ilustre palestrante, Dr. Breno Dias de Paula. Vou ler aqui o breve currículo dele, aqui, que não é tão pequeno assim. Doutorando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, especialista em Política e Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, do Distrito Federal, 2001, é pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas da Amazônia, CEJAM, tendo como linha de pesquisa Direitos Humanos Fundamentais. Advogado tributarista, presidente do Instituto de Direito Tributário de Rondônia, IDETRO, conselheiro federal titular da Ordem dos Advogados do Brasil, eleito para o triênio 2016-2018, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, triênio 2016-2018, membro consultor da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal, triênio 2013-2015. Você é meu amigo. Oi? Você é meu amigo. Com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, né, o presidente Luciano, ao caro amigo Jaques, nosso colega, membro da comissão, o diretor da seccional do Distrito Federal. Queria agradecer também o convite formulado, o gentil convite formulado pelo Godinho, André. Obrigado, André, pela generosidade. Estivemos em Salvador juntos. Não estou tão próximo quanto você e o Cagé, a duplinha muito forte juntos. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também ao Cagé por convidar a nossa comissão de tributário para participar desse evento envolvendo as sociedades de advogados. Quero cumprimentar todos os meus amigos, amigas, conselheiros federais, advogados, a pessoa da nossa madrinha, nossa decana, conselheira federal Cléia Carf, medalha Rui Barbosa. É uma honra ter a senhora aqui presente. Bem, o tema proposto pela comissão seria
que a gente comentasse as ameaças, essa que é a expressão que está sendo utilizada, as ameaças que estão por vir pela reforma tributária do Poder Executivo, a do deputado Rauli, e o que isso pode comprometer, o que isso pode afetar as sociedades de advogados. Então, nós poderíamos, eu pensei, eu vou logo entrar de carrinho falando logo sobre a questão dos dividendos, que é o fantasma aí que está vindo mesmo, a revogação, né, da nossa distribuição de lucros, falar sobre a pretensão da unificação do PIS/COFINS não cumulativo para todo mundo, né, essa é a ideia, o que para o setor de serviços, o nosso caso, é o fim do mundo, porque nós não temos despesas, nós não temos crédito, nós não temos insumos, nós não temos folha, né, então são as duas assim, o IVA, será que o IVA vem revogar o ISS fixo? Será que vem? Então eu poderia logo enfrentar esses temas, né? Mas eu pensei, eu pedi um estudo na comissão para assessoria e me falaram que existem aproximadamente no Supremo Tribunal Federal, 180 temas de direito tributário, 180 temas de direito tributário com a cláusula da repercussão geral. E eu me impressionei, lógico, fico impressionado com essa, eu não gosto de usar essa expressão, não vou usar, com essa judicialização, digamos assim, da interpretação do direito tributário, né? Em grande parte, o grande culpado disso é o fisco, né? O Estado é o maior cliente do judiciário e os contribuintes estão frequentando os tribunais, né? E também a velha assertiva, né? Quando o Congresso Nacional não faz, na omissão do Congresso Nacional em fazer, o judiciário vai e acaba interpretando, né, as normas do direito, as normas constitucionais e o sistema constitucional tributário. De modo que nós não temos Conselho Federal que ignorar que já está em curso nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos, uma perfeita reforma tributária sendo feita, reforma, interpretação, mutação tributária ou constitucional, já vem sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal. De modo que eu vou tentar muito rapidamente abordar toda essa reforma, o que vem acontecendo. O presidente Godinho acabou de relembrar a questão do Simples para os advogados, que foi uma magnífica reforma, de modo que nós temos que fazer esse histórico, né? E nós temos as nossas ameaças não estão por vir, não estão vindo. As nossas ameaças existem, nós estamos enfrentando dia após dia essas ameaças, essas interpretações por parte da administração fazendária, no que se refere aos lançamentos fiscais das sociedades. Então, nesse discurso, eu vou tentar pontuar quais são os principais pontos, né? Eu aqui estou... Passou? Ah, tem que ligar. Agora foi. O ISS das sociedades uniprofissionais. Há quem veja esse slide e fala, meu Deus, de novo, né? Nós estivemos em Salvador semana retrasada, em Brigagão, Cagé, o Godinho, e chegamos à conclusão, olha, estamos falando nesse tema há 20 anos atrás e podemos apostar, vamos continuar falando nos próximos 20 anos. Em 2017, agora,
na seccional do Rio Grande do Sul, no RE da seccional do Rio Grande do Sul, o ministro Fachin atribuiu repercussão geral, atribuiu cláusula de repercussão geral à questão do ativismo das leis municipais em restringir o alcance, digamos assim, a superveniência, a remanescência do ISS fixo, ou o ISS para as sociedades uniprofissionais. No âmbito dos 5.000 municípios, ainda existe uma pretensão explícita das fazendas municipais no sentido de defender no Judiciário, estão defendendo no Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin, a tese de que o benefício, não é correto falar em benefício, o tratamento tributário atribuído pelo decreto 406 de 68 não foi recepcionado pela Constituição Federal, ele foi revogado, expressa ou tacitamente, pelas leis complementares posteriores, 87, 56, 116, 157 agora, e que as sociedades de advogados têm que recolher o ISS com as alíquotas de 2% a 5% na forma do regime geral, digamos assim, dos prestadores de serviços. Uma judicialização muito forte no interior do país, muito forte, porque os códigos tributários municipais, eles, ou defendem que esse tratamento foi revogado, ou criam condições, condições para o gozo desse tratamento tributário. No município de Porto Velho, onde eu atuo, o Código Tributário fala que só tem direito ao tratamento tributário do ISS uniprofissional as sociedades de advogados com até 3 sócios. Até 3 sócios, ok. 4, não. 4 você vai pagar 5% sobre a nota fiscal. Outra interpretação no município de Anápolis, aqui vizinho nosso, é o seguinte: olha, você pode gozar do ISS uniprofissional, mas você não pode subestabelecer. Se você fizer um contrato de associação, subestabelecer o processo para o professor Sérgio atuar no Supremo Tribunal, esse serviço não é mais prestado de forma pessoal. Então, se não é prestado de forma pessoal, perde o benefício do ISS uniprofissional e vai recolher 5% sobre a nota fiscal. E por aí vai. E por aí, a criatividade das leis municipais é fantástica, né? É uma ameaça real, né? É uma ameaça antiga, presente e futura. Eu julgo ainda uma das principais, se não for um dos maiores enfrentamentos a respeito da tributação das sociedades de advogados, e nós temos que ficar atentos, porque a questão ainda precisa dessa maturidade do constitucional, interpretação com esse precedente, né? Como eu falei, as externalidades negativas, né, dos municípios. Vamos lá, Lia, eu não sei mexer aqui não, Lia, você vai me ajudar. Olha lá. Então, as restrições, né, terceirização, objeto social, utilização de nome fantasia, vamos lá, isso aqui já passou. E a questão do caráter mercantil, empresarial, né? Esse também é um fantasma que incomoda bastante, numa interpretação, eu não vou falar maliciosa, mas numa interpretação muito pesada do elemento de empresa atribuído pelo Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 ele cria sociedade empresária, excepciona quando não é empresária, quando não tem o elemento de empresa, né? E pelo parágrafo único lá do artigo 936,
a minha interpretação é muito confortável, no sentido de que as sociedades dos advogados, pelo Código Civil, exclusivamente pelo Código Civil, eu já tenho um conforto muito grande de falar que a sociedade de advogados só pode ser sociedade simples, né? Tem natureza científica, né? Intelectual, então eu não consigo outra interpretação de que a sociedade de advogados ela é sociedade simples, pura, genuína mesmo, né? Mas as fazendas públicas municipais ainda insistem, né? Não, o escritório tem 20 advogados, 40 advogados, aquela estrutura. Não, esse escritório é uma empresa, então ele tem um elemento empresarial e, nesse sentido, perde o tratamento do ISS uniprofissional, né? O município de Porto Velho, como eu falei, ele basta ter 4. 4, ele já, de 3 para 4, já automaticamente já transforma em sociedade empresarial, né? Vejo com muita maldade porque nossa legislação é também muito firme, no sentido de que não serão passíveis de registros nenhuma, absolutamente nenhuma característica empresarial nas sociedades de advogados, né? Então, seja pela luz do Código Civil, seja pela legislação específica 8906, nós somos sociedade simples. Essa discussão volta à tona logo em seguida na criação da sociedade unipessoal. Mas, enfim, essa questão parece-me que já está resolvida, né? Desculpa, eu vou voltar. Esse precedente do STJ é bem interessante, se puder voltar ali, onde ele enfrenta exatamente a nossa legislação. Não, esse aí é o RE, mas, enfim, tem um precedente do ministro Castro Meira, onde ele fala exatamente isso. Olha, não tem como a sociedade de advogados, por absoluta vedação legal, ser considerada como sociedade empresária. Ela sempre será uma sociedade simples por natureza, né? Agora, no fevereiro ou março, o ministro Fachin atribui repercussão geral e a gente entende que vai resolver a questão definitivamente através do julgamento desse RE. É da Ordem da Seccional do Rio Grande do Sul, né, onde ele delimita bem o tema, né, se as leis municipais podem restringir o alcance da lei complementar nacional. O presidente Lamáquia já acionou, já está no radar, digamos assim, da Procuradoria de Direito Tributário, o Conselheiro Federal Bichara, a comissão, as seccionais, enfim, todo o sistema está bem vigilante para o desfecho desse tema. Tá joia? Então, essa é uma preocupação que nós estamos falando nos últimos 20 anos e peço vênia porque nós vamos continuar a falar ainda por um bom tempo. Tá joia? Olá, Lia. Outro fantasma, rapidamente, numa reforma infraconstitucional, todos acompanharam em dezembro a edição da Lei Complementar 157, né? A questão, para se evitar a guerra fiscal nos municípios, estabelece uma alíquota mínima. Já tinha essa alíquota, esse piso no ADCT, e a Lei Complementar 157, ela repagina de novo, falando, não pode ter alíquota inferior a 2%, sob pena de responsabilizar o gestor municipal, né? Volta a carga. Olha aí, tá vendo? Eu vou ter que cobrar o ISS dos advogados, no mínimo de 2% a 5%, senão eu vou ser penalizado e crime de responsabilidade. Aí começa aquela discussão toda, né? Só para lembrar, né, que a gente tem defendido isso, que o nosso tratamento, nós não temos benefício fiscal, nós não temos isenção, nós temos um tratamento tributário diferenciado em razão da prestação do serviço pessoal sobre a responsabilidade pessoal do prestador de serviço. Então, o artigo 157 já não nos assusta. Eu trago o precedente antigo, né, e atual do ministro Carlos Veloso, onde ele já enfrenta exatamente essa questão. Nós não temos benefício fiscal.
nós temos um tratamento tributário em razão da prestação de serviço pessoal e sobre a responsabilidade pessoal do advogado. Tá joia? Vamos lá, Lia, vamos. Outro grande marco do tratamento tributário das sociedades de advogados foi a superveniência da Lei Complementar 147, uma grande vitória, uma grande conquista da sociedade brasileira como um todo, lógico, e com repercussão direta nas sociedades dos advogados. É a inclusão da advocacia no Simples Nacional. O André foi muito feliz e certeiro quando ele fala o seguinte, foi uma grande conquista a inclusão, mas é aquele velho fantasma, aquela velha ameaça. Mas talvez maior foi a manutenção das sociedades no anexo 4, porque estava saindo mesmo. Nós estávamos... Chegou a minuta de texto chegou a rodar, entendeu? Foi um pânico aqui no Conselho Federal, chama o André, chama os Weiter, vão para o Congresso, mobilização, e enfim, para revogar, né? Queriam, não iria excluir, mas iria tornar inócua a manutenção, a inclusão das sociedades no Simples Nacional. Uma questão muito importante também, que eu acho que a gente tem que enfrentar, viu, Cagé e Godinho, e com muita serenidade, o perfil das sociedades de advogados, né? O César tem feito um trabalho muito grande sobre isso, que às vezes a gente é até um pouco cobrado. Poxa, mas o Simples ficou ruim. Para mim, o Simples é ruim. Nós temos que ser honestos que o programa, o Simples, ele é para aquela sociedade que tem uma característica, né? Singular, uma característica de pequeno porte, né? Faturamento até 180 mil, que é aquela inclusão dos 1 milhão de advogados que nós sonhamos, entendeu? A gente não pode trazer para essa grande vitória a pretensão de grandes, né, de economicamente grandes sociedades de advogados. Pô, é um cálculo que a gente faz, eu copiei do Brigagão esse slide, é um cálculo que a gente faz matemático. Às vezes é melhor ficar no lucro presumido mesmo, né? Então, só para a gente eu não gosto assim da gente utilizar de argumentos para manchar uma grande conquista que foi a superveniência, a inclusão da advocacia no Simples Nacional. Tá certo? Tem essa pretensão aí, esses slides, em que às vezes fica maior no Simples Nacional. A Lei Complementar 155, a partir do próximo ano, ela cria mais faixas de progressão. Eu acho fantástico isso, né? Toda vez que a administração tributária, que a legislação discrimina mais ela efetiva o princípio da capacidade contributiva, da igualdade. Então, ano que vem, temos que fazer conta mesmo se vale a pena ficar no Simples, né? E qual faixa a gente vai ficar. Uma questão interessante e atual, inclusive da semana passada. O Jacques trabalhou muito na gestão do presidente Marcos Vinícius, a gente fez até um livrinho na comissão. Ao contrário dos contadores, por exemplo, a nossa legislação não amarrou a compatibilidade do Simples Nacional e o regime fixo, né? Ficou para critério do legislador municipal, ou seja, ficar para critério do legislador municipal é a mesma coisa que eles querem revogar, ainda mais. Então, várias sociedades, na minha opinião, na minha pessoal opinião, por não ver com antecedência se o Simples era interessante no seu caso particular ou não, acabaram tentando judicializar no sentido de conciliar os dois regimes, o do Simples e o do ISS
por estimativa, né? O judiciário, no primeiro momento, ele já fala, não pode, uma coisa é outra, você não pode conciliar, ou você é simples ou você é fixo. Se quiser ser simples, você vai recolher o ISS dentro da proporção do simples nacional, né? Temos 2 precedentes que se tem sentido contrário. No Ceará, eles conseguiram, no Ceará tem um precedente favorável, mas o que eu achei interessante foi semana passada, Cagé e Godinho. Vamos lá, Lia, me ajuda aí, pelo amor de Deus. A Receita Federal, olha só, a Receita Federal faz uma recomendação, a número 6, do dia 13 de junho, falando o seguinte, olha, municípios, vocês estão autorizados agora. Vocês podem fazer convênios e etc. e tal, e sim, nós vamos poder conciliar o Simples Nacional com o ISS fixo. Então, é uma grande novidade, na minha opinião, é uma grande vitória, digamos assim, daqueles que defendem, né? E a tese é aquela de sempre, né? O ISS fixo é por conta da prestação de serviço, né? Avançando do ISS, pessoal, a sociedade unipessoal. Não foi André acabou de registrar. Não adiantou muito a inclusão da sociedade de advogados no Simples pela Lei 147, porque nós não tínhamos no nosso regramento interno a figura, né, vou chamar, né, de forma errada eu vou falar, né, da EIRELI ou EIRELI, né? Então não adiantou, porque a maioria esmagadora dos advogados não tem sociedades, né? Então foi uma grande vitória, conseguimos a aprovação, a criação da sociedade unipessoal, que aí deu concretude, né, digamos assim, aos ideais, aos objetivos, e foi uma grande felicidade. Eu me lembro como se fosse hoje, né, eu fui no primeiro mandato do Conselho Federal, espero, doutora Cléia, série de 50 mandatos aí pela frente, se Deus quiser. Mas, enfim, no dia 28 de janeiro, sexta-feira à tarde, a Receita Federal manda um release para a imprensa. Foi dia 28, a nossa posse era dia 2 de fevereiro, na segunda aqui. Na sexta-feira à tarde, fala o seguinte, olha, sociedade unipessoal é um novo tipo societário, não tem nada a ver com sociedade empresária, não tem nada a ver com sociedade simples e não vai ingressar no Simples Nacional. Foi o auê, né? O zap dos conselheiros, aquela confusão, porque a gente não tinha... Era um novo tipo societário, precisava de alterar a lei complementar, e aquela grande maldade que a gente sempre fala, né? A sociedade de advogados, o serviço de advocacia, prestado por 1, por 2, por 3, por 5, por 10, por 20, sempre será um serviço de advocacia. Então, a sociedade unipessoal ela só pode ser vista como uma sociedade simples, né? Mas não conseguimos, no diálogo, a Procuradoria, o Conselho Federal ajuizou aquela ação ordinária na 5ª Vara Federal, né? Conseguimos, eu estou falando, é o release, né? Conseguimos uma tutela antecipada, conseguimos o efeito erga omnes nessa tutela. A tutela veio com algumas, data vendo algumas impropriedades, falando em EIRELI, mas enfim, vitória. O que importa é que a gente estava conseguindo cadastrar, né? E a Receita Federal, num raro caso de conformismo, ela anuiu com a decisão, anuiu com a interpretação e já consolidou o entendimento que a Sociedade Unipessoal de Advogados pode sim ingressar no Simples Nacional. Tá? Decisão da 5ª Vara aqui do Distrito Federal, né, que foi convalidada. Vamos lá, Lia, vamos lá para andar para a gente... tá, chegou aqui. Então, esses temas iniciais são realmente uma das grandes discussões e vai continuar sendo a respeito da nossa tributação. Qual é a pauta do Congresso Nacional, das notícias, da reforma tributária que vem se falando, né?
o governo federal, o ministro Henrique Meirelles e a equipe vem lançando pílulas na imprensa, falando que, olha, eu vou corrigir a tabela do imposto de renda, mas vou compensar, vou tributar os dividendos e vou criar o PIS/COFINS não cumulativo para todos os prestadores de serviços, não aqueles do lucro real, mas para todos, e eu vou centrar forças, e venho centrando, né? Vou aumentar as forças nos prestadores de serviços. Aquela questão da base de cálculo do IRPJ do lucro líquido, de 32% e 16%, aquela discriminação. Enfim, os serviços, visivelmente os serviços são o alvo, digamos assim, dos estudos de tributação da Receita Federal, né? Apenas para lembrar, a nossa legislação em vigor, ela permite a distribuição de lucros, né? Ela isenta a distribuição de lucros, desde que tenha um cumprimento de algumas obrigações tributárias acessórias, né? E essa pretensão, que parece que vai vir, né? que é lançada por pílulas na imprensa, não é uma novidade muito para a gente, não, né? Nós estamos, ao longo desses últimos 10, 20 anos, sempre enfrentando o fantasma da tributação de lucros disfarçadas, da questão de que só pode distribuir o lucro se tiver uma escrituração comercial, enfim, e a gente vai enfrentando no CARF, nos regionais federais, nas justiças federais. Então, a gente já vem enfrentando essa resistência há um bom tempo, né? Nós fizemos um seminário aqui há um mês atrás. Nós convidamos o assessor executivo Gastão Vieira, da Casa Civil, que é o assessor especial da Presidência da República, que trata disso, que a gente queria exatamente saber o que tem, o que a gente queria ter, é uma medida provisória que falam que está aí na mesa, né? E a gente queria saber para se defender, e, enfim, criar já um discurso, mas ele não veio, né? Então, essa questão da distribuição dos lucros. A IN 1700 já vem falando, aquela questão de pagamento sem causa, ou seja, sempre nós não estamos com muita paz nessa questão da distribuição de lucros ainda, né? Questão previdenciária, só pode distribuir no lucro para o presumido se fizer o regime de caixa. Estou trazendo essas externalidades. Tem um projeto de lei 5205 de 2016 que revoga logo expressamente, então já tem esse projeto de lei tramitando. A Comissão de Assuntos Legislativos tem atuado, o presidente Lamáquia tem destacado também um esforço para conter esses avanços. Vamos lá ali. Mais um. Só voltar um pouquinho, volta um pouquinho, Lia, por gentileza. Não, volta. Esse projeto de lei, nós já estamos tentando, pela Comissão de Assuntos Legislativos, já criar um fato, botar um bode na sala, falar, olha, mas somente a lei complementar que tem a competência para tratar de tributação, enfim, para tentar já, a gente vem tentando colocar obstáculos, assim, no processo legislativo, que é um processo realmente dinâmico, né? Hoje está calmo, né? Mas à tarde pode acontecer, então a gente fica sempre preocupado. Então já temos esse discurso de que há um vício formal, reserva legal da lei complementar, e nisso fica mais fácil a gente trabalhar, né? Então, a distribuição de lucros, Cagé e Godinho, eu não tenho a PEC, do Poder Executivo, eu não tenho a medida provisória. O que nós temos são pílulas mesmo. O valor econômico trouxe agora em maio, né? Todo mundo, o sistema todo fica trocando mensagem, fotos do valor, a comissão fica ansiosa, olha aí, está vindo, e não vem, né? Até agora não veio, né? Tem os PLs que expressamente tentam revogar, que a gente fica fazendo esse monitoramento, né? Aí tem algumas outras questões que eu gostaria também só de pincelar,
que nós tratamos disso em Salvador, né? A questão da contribuição previdenciária já tem aquela resposta de consulta falando que tem que tributar, né? E aquela velha história, nós não temos prolabore na nossa distribuição de lucros, falta da concretização do aspecto material da hipótese da incidência da contribuição previdenciária. Então, a gente é um fantasma, é a tributação, é uma externalidade que tem nas sociedades de advogados. As receitas de arbitragem, gente, as receitas de arbitragem também nós discutimos, parece-me que hoje está tendo uma reunião da comissão de arbitragem, não sei se hoje ou foi ontem, onde a gente vem defendendo de que as receitas de arbitragem são honorários e, como tal, devem ser tributados como honorários advocatícios, né? Então, porque a Receita Federal vem falando, não, honorário é uma coisa, a receita de arbitragem é outra, né? E nós temos que defender que a arbitragem é nossa, que nós podemos receber os honorários pela arbitragem, né? Por fim, isso aí já é um debate que teve na Comissão de Tributário na semana passada, o Jacques esteve presente, o CARF e algumas receitas vêm lento e gradualmente, nós não estamos querendo amplificar o problema, né? O procurador Bichara falou assim, ó, não vamos antecipar um problema que ainda não existe, né, mas está no CARF. No SES a gente já vem discutindo isso, vai ser tema de um painel na Conferência Nacional em São Paulo, essa pretensão, né? O fisco ele vem querendo, com base no artigo 124 do CTN, defender a responsabilidade solidária do consultor, do advogado, quando se faz o planejamento tributário, né? É uma interpretação data vênia atrevida, porque o artigo 124 ele fala interesse comum na situação que constitui o fato gerador. O advogado não tem interesse nenhum na situação que constitui o fato gerador, então, mas é um fantasma de tributação que vem incomodando, já vem alertando a nossa preocupação, né? Senhores, eu peço vênia de tratar de um tema, os impactos da reforma, tratando de uma reforma tributária que vem ocorrendo nos últimos 20 anos, 30 anos, e que é a nossa realidade, talvez, para a próxima década, para os próximos 20 anos. Essa é a nossa temática. Muito obrigado pela atenção de todos e grato pelo convite. Obrigado. Quero parabenizar aí o palestrante pela brilhante palestra, por nos trazer luzes e esclarecimentos sobre a tributação da sociedade de advogados. Evidentemente que tem que trazer também as ameaças que nós estamos sofrendo, elas são dia a dia. Eu acho que a advocacia tem que estar unida. As ameaças são sérias e graves. Quando você pensa em fazer a tributação dos dividendos, a gente já é tributado na pessoa jurídica, e depois ser tributado na hora de distribuição dos dividendos, e aí fica um encargo muito pesado para a sociedade de advogados. Então, acho que nós temos que estar unidos, a OAB está fazendo um belo trabalho, a Comissão de Direito Tributário também. Então, desejo ampla sorte a vocês aí nessa grande tarefa. Agora, eu queria convidar o debatedor, o Dr. Jacques Maurício Ferreira Veloso de Mello. Me permitam aqui eu ler o currículo do nosso colega. Ele possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, 1996, especialização em Direito Tributário pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, 2000, professor horista da Universidade Católica de Brasília e professor horista da União Pioneira de Integração Social, tem experiência na área de Direito, atualmente é diretor-secretário-geral da seccional da OAB do Distrito Federal. Doutor Jacques, tem a palavra aí como debatedor. Bom dia a todos e a todas.
Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente ao presidente Godinho, ao presidente Cagé pelo convite. É um prazer fazer parte dessa mesa. Muito obrigado, doutor Breno, por poder participar contigo, doutor Luciano. Eu queria cumprimentar todos os amigos e amigas que estão no auditório. Queria fazer isso na presença da pessoa, da doutora Mariana Prado, nossa conselheira e presidente da nossa Comissão de Sociedades. É um prazer estar com vocês. E minha missão aqui como debatedor não é palestrar, mas sim tentar pontuar algumas coisas com um pouco mais de ênfase. E antes de entrar especificamente no tema, quando a gente fala em reforma tributária no Brasil, e é um tema que se fala há muito tempo, a Constituição Federal foi promulgada em 88 e em 90 já tinha projeto de reforma tributária. Então, ou seja, já não agradou desde o início, digamos assim. A principal questão que tem que se pontuar quando se fala em reforma tributária é quais são as bases imponíveis que o Brasil quer tributar. Nós já temos 3 bases no mundo inteiro tributáveis: renda, patrimônio e consumo. O Brasil optou por concentrar a sua tributação no consumo. Então, hoje, a maior parte da nossa arrecadação, 65% da nossa arrecadação, está na produção e consumo, que é, sem sombra de dúvida, a mais injusta das tributações, apesar de ser a mais eficiente, porque ela não diferencia as pessoas pela renda. Quando eu compro um litro de leite, se tem aí uma renda de 100 mil por mês, eu tenho aí uma renda de um salário mínimo, eu vou pagar a mesma tributação em cima daquele litro de leite. Mas esse é o nosso modelo atual. E o que nós temos visto nos últimos anos é ganhar muita força a ideia de se mudar o modelo, ou seja, de se reduzir o foco da tributação sobre produção e consumo e, consequentemente, aumentar a tributação sobre patrimônio e renda. E aí vem propostas como tributação de dividendos, aumento da tributação na herança, se fala em aumentar para 25% o imposto causa-mortes, aumento da tributação do imposto de renda. Nós temos uma série de propostas já existentes, defendidas por entidades fortes como o Sindifisco e outras mais, que vão nessa linha de desonerar ou de reduzir a carga tributária do consumo e aumentar a carga tributária em outros segmentos. E isso, essa matemática, até hoje ela não foi para frente, porque, por exemplo, se eu jogo uma carga tributária tão grande na herança, com o pressuposto de desonerar o consumo, por exemplo, eu estou mexendo nos estados. Eu preciso que os estados topem. E eu vou mexer na União, porque muito do que está hoje tributado sobre consumo é da União. A União tem que topar, ou seja, essa divisão do bolo é muito difícil. Que esse bolo hoje ele é muito maior na União do que nas receitas dos municípios. Então, há sim uma tendência muito grande de se onerar com maior intensidade renda e patrimônio. E aí se fala em aumentar ITR, se aumentar IPTU e muitos outros tributos sobre patrimônio, para tentar se desonerar a tributação sobre consumo. Porque não há, infelizmente, nenhum estudo sério de se diminuir a conta a ser paga. Então, se eu não mexo na despesa, eu tenho que manter a receita nos níveis atuais, aumentando, porque é o que está acontecendo. E aí, nesse cenário, os prestadores de serviço são o alvo predileto. Nós, certamente, no avanço desse cenário, teremos um encargo grande a ser pago, seja como pessoa física na majoração do imposto de renda, e principalmente nas nossas pessoas jurídicas, com aumento dessa tributação. Por exemplo, quando se fala na instituição do PIS/COFINS não cumulativo para todos os segmentos, como o doutor Breno muito bem colocou, transportar isso para a sociedade de advogado implica num aumento muito grande de carga tributária. Hoje o PIS/COFINS é cumulativo, nós estamos falando de 3,65 sobre faturamento. Se a gente for para o não cumulativo, nós vamos ter uma tributação sobre
uma base reduzida com os insumos que a lei permite debitar. Se mantivermos a que existe hoje, na 10.833, que diz quais são as deduções possíveis, normalmente, num escritório de advocacia médio, que tem aí digamos aí um resultado em torno de 30%, ou seja, 70% de despesa, você vai ter aí no máximo metade dedutível, porque folha não é dedutível, mão de obra não é dedutível, nós vamos partir aí para uma alíquota de 5,5%, 5,6%. Ou seja, nós vamos sair de 3,6% para 5,5%. No meu escritório, especificamente, eu fiz o ensaio, eu vou para 7%. Tá? Então, ou seja, nós estamos falando de um aumento significativo na tributação sobre faturamento. Aí vamos para a tributação do dividendo. Digamos que ele coloque a tributação do dividendo em 15%, uma alíquota média, e não a aplicação da tabela como um todo. Então, todo o lucro do escritório que for distribuído teria uma tributação extra de 15%. Se formos somar isso tudo, nós vamos certamente pagar muito mais em tributo do que teremos de lucro. Isso já acontece no meu escritório. Eu já pago mais de tributo do que eu tenho de resultado líquido, porque nossa tributação não é sobre lucro, é sobre faturamento. Então, hoje, nós estamos muito vigilantes nesse cenário, pois acreditamos que é o caminho que será seguido, porque existem fortes segmentos da sociedade que apoiam esse caminho. E aí é o que o governo quer, ter alguém que grite a seu favor em medidas que não são favoráveis a grande parte da população. E o grande problema é que, vamos tributar dividendos, é um discurso fácil. Tributar dividendos, nós estamos tributando os empresários que cobram desse país, que ganham rios de dinheiro e estamos revertendo em favor da população. E é mais fácil ainda porque você falar em dividendos com 90% da população, ela não sabe nem do que você está falando. Então, é um discurso que passa com uma certa facilidade. O nosso alento é que boa parte dos deputados e senadores que lá estão devem ganhar dividendos. Então, provavelmente eles estão de olho nisso também e não querem que isso aconteça. Mas vejam, falar de tributação de dividendos não é uma pauta egoísta nossa. Não é olhar para o umbigo. Falar de tributação de dividendos significa o seguinte: se você investir na bolsa, quando você for receber dividendos daquela ação que você aplica, você vai ter que pagar. Vai ter retido na fonte. Ou seja, o que traz dinheiro, seja o investidor médio, o investidor classe média, e o grande investidor que traz grandes recursos para o país, vai ter uma tributação extra. Isso implica também impactos dentro da economia significativos. Hoje não é possível pensar a economia sem pensar tributação e sem pensar em tributação em escala mundial, porque o dinheiro é extremamente ágil e volúvel, buscando o melhor resultado no país todo, no mundo todo, quer dizer, não é só no país. Bom, a última coisa que eu queria pontuar dentro dessa minha missão, o Dr. Breno falou do Simples Nacional e até trouxe uma tabelinha da diferença do 1.600.000 para 3.600.000, né? Como eu sou mais humilde que o Dr. Breno, a minha tabelinha começa no 180 mil. Então, ele está acostumado com valores mais altos, então ele nem pensou nessa... Então, se nós analisarmos a tabela do Simples hoje, vigente até o final do ano a tabela muda. Quando você está trabalhando com a receita bruta de 180 mil, que é a primeira tabela, no Simples, você paga 4,5%. Daria R$ 8.100. No lucro presumido, você já pagaria 11,3%, ou seja, R$ 20.300. Então, você tem uma diferença bem significativa em estar no Simples. Se for para a tabela, para a faixa, eu fiz um ensaio com várias faixas, mas se a gente for trabalhar com a faixa de 540 mil, por exemplo, ano, tá? Estou falando isso, valores anos, tá? Você teria 11,33 no lucro presumido, já 7,7 no Simples. Então, você sairia de uma tributação de 41 mil do Simples para 61 no lucro presumido. Ou seja, o ganho é grande para as faixas iniciais quando estamos no Simples. E esse ganho permanece em 2018. Ele será menor, porque 2018 a nova tabela está mais cara, mas ela está mais cara por um motivo também. A tabela anterior ela não incluía a contribuição previdenciária.
a tabela nova inclui. Tá? Então, na primeira faixa, que na tabela anterior era de 4,5%, na tabela nova ela é de 6%. Então, o ganho seria de R$20.000 no lucro presumido para R$10.800 no lucro no Simples Nacional. Só que aqui está incluído a Previdência. Então, se no seu escritório você tem uma secretária que você paga a Previdência sobre ela, você não pagaria mais. Então, esse ganho pode ser até maior, dependendo da realidade de cada um dos escritórios. Tá? Então, por exemplo, se você pega 540 mil, que é a mesma faixa da outra, nós vamos sair de 61 mil para 52 mil, ou 55 mil. Exatamente. Essa tabela nova, ela viabiliza essa regularização de assinatura de carteira, porque você não vai pagar a Previdência sobre o valor pago para essa pessoa. E, aliás, se ele for associado, você também tem que pagar a Previdência sobre ele, você consegue regularizar essas situações dentro do escritório. Mas ficou mais caro. Ficou mais caro. Na tabela anterior, do Simples anterior, a conta que nós fazíamos era, a partir de R$2 milhões de faturamento ano, já era mais caro o Simples do que o lucro presumido. Agora essa conta reduziu para 1.800.000. A partir de 1.800.000 anos, já fica mais cara, porque a tabela nova, ela ficou muito cara. Porque se você pegar a tabela nova, por exemplo, a faixa de... a papelada aqui. A tabela nova ela tem 6 faixas. A partir da quinta faixa, que é de 1.800.000, a alíquota nominal ela é de 21%. Você tem umas deduções sobre o valor pago, a tabela ficou parecendo tabela de imposto de renda. Você chega numa faixa, você calcula 21% da sua receita, mas deduz um valor que ela lhe autoriza da tributação. Então, por exemplo, não vai dar para ver daí, mas se eu faturar R$2 milhões, por exemplo, no ano, eu pago 21% de tributação, mas eu tenho R$125 mil de dedução. Entenderam o que eu falei? É o ajuste das faixas anteriores, como acontece no nosso imposto de renda pessoa física. Só que a calibragem da alíquota ficou pesada. Você vê, a sexta faixa ficou em 33%. Então, ficou muito pesada a calibragem das alíquotas. E aí, se você não tiver uma aplicação muito grande de mão de obra no seu escritório, se não for uma advocacia de massa, com muitos advogados associados, dificilmente vai compensar estar no Simples. Provavelmente o lucro presumido será mais atrativo. Né? Bom, minha missão era só fazer essas pequenas pinceladas. A estrela do dia é o Dr. Breno, como sempre. E eu queria agradecer demais o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Muito obrigado. Parabéns, doutor Jacques. Foi muito brilhante, esclarecedor também. Já falou no futuro, a gente já ir pensando com o nosso planejamento ali interno. Isso é muito bom. Agora eu queria passar para o palestrante, doutor Breno, para ele fazer as considerações. Eu queria parabenizar o Jacques, né, já conhecido de todos, o brilhantismo, e voltar numa pauta corporativa e a questão do tributação dos dividendos. Nós estamos dentro do Conselho Federal, na ordem, no evento do Conselho Federal. Eu acho que nós temos que ter o discurso corporativo, vamos continuar tendo, né? Isso é nossa missão e vamos continuar e de cabeça erguida mesmo, né? Agora, sim, que eu acho que o Jacques foi muito feliz, né? Quando a gente fala em tributação dos advogados, das sociedades dos advogados, de dividendos, parece, né, que nós estamos falando de 1 milhão de grandes corporações milionárias, que está todo mundo surfando na onda, e não é isso, né? Quando nós estamos falando para o universo de 1 milhão de advogados que estão lutando, que na grande maioria esmagadora não chega na primeira faixa lá dos 180 mil.
né? Então, a gente tem que chamar o feito à ordem nesse sentido. Olha, nós estamos lutando, sim, é uma pauta corporativa na defesa desses, vou chutar aqui, gente, 800 mil ou mais que não passam de 180 mil. A verdade é essa. A verdade é essa. Você vai tributar um escritório de pequeno porte dessa maneira, você vai empurrá-lo novamente para a informalidade. Todo o avanço que a gente teve foi uma grande conquista. Nós vamos. Então, esse eu acho que é o discurso interessante para a gente defender, né, na rua, nos debates, nos painéis, nas universidades, nas seccionais. Olha, nós estamos tratando de tributação de 900 mil pequenos. Nós não temos nem formalidade, escritórios que não têm um faturamento. Não são 1 milhão de corporações e etc. E tal. Então, o Jacques foi muito feliz realmente nessa pontuação, né? E, enfim, só queria dar esse destaque desse debate. Presidente, se me permite, alguns anos atrás, quando o Simples estava sendo debatido dentro do Congresso, o presidente Marcos Vinícius pediu que eu fosse a um debate lá, numa comissão de finanças, sobre esse assunto. E aí, na época, eu fiz um cálculo, felizmente eu não o trouxe. Qual foi o cálculo que eu fiz? Eu presumi um resultado de 32%, que é a presunção da lei de lucro, e coloquei uma sociedade com 2 advogados para que esses 2 advogados tivessem ao ano a mesma rendimento, o mesmo resultado no bolso deles de um magistrado ou de um promotor. Peguei esse cenário, considerando 32% de lucro, quanto que ele precisava ganhar, faturar, para poder ter uma renda similar ao magistrado, ao promotor, e quanto que isso geraria de tributos para o Estado. A gente pagava o dobro de tributos do que pagaria um promotor e um magistrado tributados na pessoa física. Porque para chegar à mesma renda, nós teríamos que faturar 4 vezes mais do que considerando 30% de resultado. Então, essa ideia que se vende de que, ao nos colocar no Simples, nós estamos deixando de pagar imposto, nós vamos pagar muito menos, isso é uma falácia. Quando você vai para o número mostra que esse discurso não se sustenta. Porque para eu ter uma renda de, 300 mil por ano, que seria no magistrado, eu tenho que faturar R$1 milhão. Para se são 2 sócios, tem que faturar R$2 milhões. E eu pago tributo sobre R$2 milhões, não sobre os meus R$300 mil. Né? E essa carga tributária é muito superior, em números, do que é pago pelos servidores, sem contar que todo o custo da minha atividade sou eu que pago e não o Estado. Então, a gente precisa olhar as coisas com mais critério, que às vezes a gente, no oba-oba, se vê uma desinformação que não é real. Obrigado. Agora eu queria abrir para a plateia eventuais perguntas, os debatedores e o palestrante estão à disposição para eventuais questionamentos aí. Estamos com o microfone sem fio, quem quiser fazer algum questionamento. Olha lá, já tenho lá, por favor. Bom dia, Jorge Melão, de São Paulo. Só perguntar para o doutor Breno se há a possibilidade de disponibilizar os slides para os colegas para que a gente possa estudar com mais critério, se existe essa possibilidade. Obrigado. Com o maior prazer, fica à vontade, disponibilizado para todos. Só fazendo um detalhe, estava conversando com o Jacques assim, para a gente assustar, né? Acho que a gente tem que tirar o lenço mesmo, o véu, né? Se passar essa questão do PIS/COFINS não cumulativo, 9,25, só o PIS/COFINS. Se o ISS, se os municípios avançarem, mais 5%, 9,25, 13,25. Mais 14,25. Mais IRPJ, lucro líquido, eu nem consigo fazer essa conta. Mais a tributação da contribuição previdenciária, a gente tem que encarar o problema realmente como ele é.
Então, exatamente, nós vamos ser tributados, é uma profissão que, segundo o artigo 133 da Constituição, é indispensável, né? A administração da Justiça vai estar tendo um tratamento tributário supérfluo de 22%. Nem o cigarro, o professor Stan acabou de... Nem o cigarro é tributado com tanta severidade. Muito obrigado, muito obrigado. Está disponível, querido. Gostaria de convidar aqui para fazer a entrega do certificado o Dr. Carlos Cagé, aqui, por favor. E o Dr. Stanley, também aqui, membro da Comissão Nacional, e também palestrante da parte da tarde. Deixa eu pegar aqui para fazer a entrega oficial aqui. Obrigado, querido. Senhoras e senhores, nós teremos agora o intervalo para o almoço, retomaremos as atividades com os novos painéis a partir das 14 horas. Bom almoço a todos.